agradeço a organização do Access Review 2020 pelo convite a apresentar essa pequena reflexão sobre acesso a medicamentos, qual o nível de evidência de que nós precisamos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, sou professor livre-docente na Faculdade de Medicina da USP e coordeno o projeto de diretrizes da Associação Médica Brasileira. Acesso a medicamentos, pensando em termos de nível de evidência necessário, não é simplesmente algo que nós possamos escolher como um ponto de corte. Então, eu alenquei 10 dúvidas que certamente estão envolvidas sempre que nós pensamos ou refletimos sobre qual é o nível de evidência de que nós necessitaríamos para cada caso, ou cada situação, pensarmos se o acesso ao medicamento, aquele paciente, aquela determinada situação clínica, tem procedência. Então, essas 10 dúvidas pelas quais eu agora prosseguirei, são apenas para facilitar nossas reflexões sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu alenquei foi se o acesso a tudo disponível o tempo todo, se isso significa equidade em saúde. Nós estamos num país com diferenças de sistema público e privado que certamente refletem no acesso a medicamento disponível. E isso está muito mais associado à capacidade que o sistema tem de arcar com o custo do medicamento do que propriamente em relação à evidência científica. Mas acesso a tudo disponível, toda a inovação disponível, todo medicamento produzido no mundo o tempo todo, não é sinônimo de equidade. Equidade em saúde significa basicamente, pensando em evidência científica, naquilo que nós temos de mais forte ou, ao menos, aquilo que é obrigatoriamente o mínimo necessário para o cuidado apropriado de um paciente numa determinada situação clínica. Então, o primeiro elemento a se pensar e responder essa dúvida é que nós não podemos pensar que o acesso a medicamento é algo que deve ser absolutamente garantido o tempo todo e a todo medicamento que está disponível. Erros também são cometidos na produção de medicamento. E essa produção de medicamento, ela não pode estar apostando de que ela vai ser absorvida e vai ser utilizada de maneira acrítica. A segunda questão relacionada a acesso a medicamentos que nós temos que utilizar para refletir sobre esse assunto é que se nós não temos acesso mínimo, ao mínimo necessário para a maioria das pessoas, como nós podemos lidar com acesso à minoria? Nós estamos numa época na qual há uma forte pressão de atendimento à minoria, como se o fato de ela ser menos prevalente significasse que ela está abandonada, que ela não tem a devida atenção às suas necessidades. Isso não é verdade. Nós não temos acesso mínimo à maioria de inúmeras condições clínicas de medicações que estão há 10 anos sendo utilizadas na maior parte do mundo e que não são utilizadas no Brasil por questões eminentemente relacionadas a recurso financeiro disponível. O problema da desatualização de 10 anos é que, efetivamente, o que está sendo usado hoje produz resultados muito piores do que seriam produzidos caso nós garantíssemos acesso à maioria das pessoas que estão sendo vitimadas por uma determinada doença e que não têm acesso a esse mínimo necessário. Em compensação, com a forte pressão social de atenção à minoria, a própria produção de medicamentos passou a desenvolver medicações de alta complexidade que garantem o tratamento de minorias, esquecendo-se, inclusive, da maioria que precisa do mínimo necessário. Então, nós temos que pensar que se há necessidade de se regular acesso à medicação no sistema de saúde de maneira equânime, de maneira apropriada, nós temos que garantir o necessário a todos, inclusive a maioria, e não só a doenças minoritárias. E na frente eu vou discutir essa questão um pouquinho melhor. Pensando em o acesso diferente entre os diferentes países,
Esse deve ser sempre extrapolado e homogêneo se nós atendermos a questão mundial, e vocês podem pensar agora na epidemia da Covid, como essa questão ela é totalmente inverídica. Método diagnóstico tem sido utilizado largamente, em larga escala, nos países que estão controlando melhor a doença do que no Brasil. E se formos pensar dessa maneira, assim o acesso a medicamento. O acesso a medicamento, pensando em diferentes países, ele também ele é influenciável por outros elementos, que não são só a qualidade e a força da evidência, mas também relacionados à cultura de muitos anos, a equilíbrio no sistema de saúde estabelecido já há muitos anos, a equilíbrio econômico na dispensação de medicamentos em muitos países, a questão da produtividade e das indústrias estarem localizadas nesses países, tornando o custo dessa medicação infinitamente menor, a presença de desenvolvimento de pesquisa, de comitês de ética, de estudos primários, de fase 3 e fase 4, que estão sendo executados nesses países sob o controle do governo. Então, existem muitos elementos que tornam países e países totalmente diferentes, não podendo caber a ideia de que a extrapolação pura e simples e a busca de homogeneidade, se lá usam, aqui também tem que ser usado. Nós temos que percorrer um caminho no qual o acesso ao medicamento básico, fundamental, é garantido para a maioria das doenças, de maneira atualizada e apropriada, para depois nós pensarmos em extrapolações e homogeneidade entre a conduta, porque acesso ao medicamento é uma parte da assistência à saúde e não se configura a assistência à saúde propriamente dita. Qual a relação entre o tamanho do benefício do risco e a necessidade do acesso? Também é uma pergunta a ser respondida quando pensamos em qual é o nível da evidência disponível. Porque tamanho de benefício, tamanho de risco é algo muito particular, não só do paciente, do indivíduo para o qual vai ser prescrito ou qual vai ser usada a medicação, como também pensando em população. Uma sociedade que não discute tamanho de benefício desejado e tamanho de dano ou risco tolerado, é uma sociedade despreparada e imatura para discutir questão de acesso a medicamento. E, obviamente, outros elementos como marketing, a extrapolação e outras considerações acabam tendo um peso muito maior do que simplesmente nós discutirmos se uma redução de mortalidade de 1% é o desejado, ou o desejado é uma redução de mortalidade de 30%. Se o dano estimado grave, se é um dano de 5, 10, 15% é algo tolerável, ou a sociedade não tolera isso. Se nós pensássemos que essa discussão ela é, vamos dizer assim, teórica, poderíamos até inutilizar essa pergunta. Entretanto, como eu disse agora há pouco, em várias populações mundiais, essa discussão já existe há muitos anos. E ela é precedida à garantia do acesso apropriado. Não é só o sistema de saúde que define isso. Mas pensando em definição do sistema de saúde, qual é o ponto de corte que nós consideramos como um ponto de corte de custo-utilidade ou custo-efetividade utilizado socialmente e dentro do sistema de saúde para falar, bom, essa qualidade de vida que nós obtivemos, ela é o suficiente para garantir que eu invista 30 mil euros, ou 30 mil libras, ou 30 mil dólares, ou 30 mil reais. Essa discussão no Brasil parece ser algo execrável, criminoso até. Mas nós temos que entender que o sustento às pessoas e, consequentemente, o acesso ao medicamento vem do mesmo budget, vem do mesmo aporte financeiro, e que a questão de civilidade ou de civismo envolve essa discussão do que é tamanho de benefício e do que é risco. Como podemos pensar em gastar em 6 meses com um paciente oncológico antes de ele falecer, o mesmo que gastamos durante o período todo da vida dele oncológica? Como podemos pensar que gastar com um paciente que tem poucos dias de sobrevida e o mesmo que gastamos atenção primária numa determinada doença, numa determinada cidade, durante a vida inteira de um paciente?
Esses elementos, eles são fundamentais e promovem a maturidade de uma sociedade e, consequentemente, do seu sistema de saúde. Pensando ainda em perguntas que estão envolvidas para responder esse quanto de força da evidência é necessário para garantir o acesso ao medicamento, quando pensamos que a falta de acesso ela é proibitiva, e quanto que o exagero ao acesso é sinônimo de futilidade. Vejam, quando temos um sistema público miserável e um sistema privado rico e cheio de futilidade, entendemos que há algo errado, há um meio termo que não está sendo atingido. Porque o sistema privado, na sua competitividade, procura o tempo todo garantir o máximo de acesso aos seus pacientes, pensando que isso é sinônimo de qualidade. E o sistema público imóvel não consegue mudar a questão da falta de acesso como algo proibitivo. Então, e ficamos à mercê do Ministério Público identificar essas diferenças e questionar por que o sistema público tem falta de acesso em determinado medicamento e o sistema privado tem esse acesso garantido. Eu tenho certeza absoluta que esse mecanismo de controle é absolutamente falho e falido. Acabei de dizer a vocês que, por exemplo, no mieloma múltiplo, o tratamento desses pacientes públicos está desatualizado com 10 anos de tempo de desatualização. Isso eu sei, porque nós estamos desenvolvendo as diretrizes de mieloma múltiplo com a Sociedade Brasileira de Hemato. É exatamente essa preocupação que nós temos quando desenvolvemos diretrizes para garantir um mínimo de equidade, pensando que a evidência científica e o elemento chave do processo de entendimento é que determinadas medicações e tratamentos são proibitivos de serem oferecidos hoje, porque eles não devem nem ter acesso mais garantido, ao ponto de eles serem lesivos comparadamente à medicação ou acesso mais atual. Então, quando a falta de acesso é proibitiva, o exagero ao acesso é sinônimo de futilidade, o tempo todo. O tempo todo nós temos uma quantidade brutal de medicações que deveriam ser proscritas e uma quantidade brutal de medicações que deveriam ser prescritas atualmente em nosso país. A qualidade da evidência, e pensando já no conceito a qualidade da evidência propriamente dita e não as questões relacionadas a acesso, a qualidade da evidência científica para a mesma situação clínica, ela é diferente dependendo de quem a utiliza ou deseja utilizar? Absolutamente não. Existe uma má prática por parte de muitos avaliadores de evidência científica que trabalham para sistemas de saúde de desqualificar injustamente, inveridicamente a evidência como forma de controlá-la, como forma de determinar que essa evidência ela é insuficiente para garantir a prescrição ou a liberação ou a adoção de um determinado acesso a medicamento. Isso é uma prática imprópria, conflituosa. Muitos desses avaliadores se rebelam quando nós falamos que existe conflito de interesse por parte deles, quando eles desqualificam injustamente a evidência, quando, na verdade, a qualidade dela é a mesma para qualquer avaliador. A qualidade da evidência ela não muda dependendo do avaliador, porque os instrumentos de avaliação, como o GRADE, estão bem estabelecidos e não dependem da opinião das pessoas. Eles são absolutamente objetivos e garantem uma qualidade de evidência semelhante, homogênea e equânime para qualquer um que avalie a evidência em qualquer parte do mundo. Mas conflito de interesse para avaliador não é só para quem quer gastar, é para quem quer economizar. Conflito de interesse existe para quem quer vender, mas também existe para quem não quer comprar. Então, a qualidade da evidência ela não é diferente na mesma situação clínica, dependendo de quem utiliza ou deseja utilizar. Ela é sempre e absolutamente sempre a mesma. Ainda falando da evidência científica, o valor dado à evidência científica ele deve ser diferente dependendo de quanto recurso eu tenho? Claro que não. Uma das distorções que nós estamos vendo em um modismo falando em valor, esquecendo-se de Adam Smith e de outros indivíduos que falam de valor há muitos anos atrás, o valor ele não está associado só a recurso financeiro e a dinheiro, ele está associado a expectativas, ele está associado a necessidades, ele está associado à cultura,
ele está associado à profundidade que uma sociedade discute a questão, ele está associado ao indivíduo que abre mão dos seus interesses pelo outro, ele está associado à maturidade da democracia em um país, ele está associado à resposta a todas as perguntas anteriores que eu dei. Valor, diferentemente do que muitos indivíduos que trabalham em sistema de saúde, que interpretam as coisas de acordo com as suas necessidades e interesses, não é algo relacionado exclusivamente, explicitamente a recurso. O ponto de corte relacionado a recurso, sim, ele faz parte do conceito de valor. Mas um país que não consegue medir qualidade de vida nem em relação a doenças oncológicas, como pensa em poder falar em valor dado à evidência científica? Então, nós estamos limitados ao valor dado à evidência científica, por enquanto, em um país infantil como o nosso, e diretamente relacionado à qualidade dela. E, obviamente, em relação às necessidades das pessoas. Nós vamos entender daqui um pouquinho em relação a um outro aspecto. Qual que é a relação entre a evidência de qualidade alta e o seu valor? Obviamente, a evidência de qualidade alta, ela se impõe. Se eu tenho uma evidência que não tem problema nenhum na sua geração, uma grande quantidade de informação científica disponível, repetitiva, apontando no sentido do benefício aos pacientes e do baixo risco, uma quantidade de benefício enorme, um risco pequeno, como isso não vai se impor? Independente do custo, independente da necessidade de recurso, porque, obviamente, um mecanismo que produz cura vai se impor. Isso é natural. O indivíduo que está doente e que trabalha com um acesso a um determinado medicamento e sai da doença, como eu vou poder impedi-lo de utilizar esse medicamento? O problema é quando nós queremos falar de qualidade alta sem tamanho de benefício, com alto risco, um custo-benefício, um custo-utilidade e uma custo-efetividade absolutamente proibitiva. E aí mesmo na presença de evidência de qualidade alta, ela dificilmente vai substituir aquilo que já vem sendo utilizado. Ela não vai substituir o que vem sendo utilizado, porque o que vem sendo utilizado produz exatamente os mesmos benefícios, a mesma qualidade de vida no tempo e com recursos menores. Então, a inovação também tem que aprender que, se ela quer gerar qualidade da evidência alta, ela tem que entender que qualidade de evidência alta não é sinônimo de valor. Qualidade de evidência alta é sinônimo de valor quando ela atende a outros elementos que eu já citei agora há pouco, e que são fundamentais para que a medicação seja utilizada. E não simplesmente a argumentação de que a qualidade da evidência é elevada. Em relação à qualidade da evidência baixa, ela deve ser considerada nas decisões? É óbvio que sim. Se eu tenho uma doença, uma situação clínica que carece de terapêutica apropriada, eu não tenho ideia do que fazer para melhorar a vida desses pacientes. Surge um tratamento que é uma esperança e que produz algum benefício, que melhora a condição desses pacientes rapidamente e mesmo que com um tamanho de benefício estimado não muito grande. Eu não vou adotar esse tratamento? O problema entra que indivíduos que trabalham também com qualidade alta ou baixa, produzindo medicamentos, se acham no direito de se impor, nunca tendo comparado ao seu medicamento com aquilo que já vem sendo utilizado, numa tentativa de controlar a instituição e o acesso ao medicamento e evitando comparações que podem até expor esse medicamento à desgraça. A qualidade da evidência baixa, ela pode ser considerada nas decisões, inclusive quando o efeito produzido ele é muito melhor e muito maior do que aquilo que vem sendo utilizado. Então, quem produz medicamento tem que lembrar disso. Se quer trabalhar com qualidade da evidência baixa, tem que ser com um efeito grande, produzido e revolucionário. Algo tão grande que se impõe por si só. Exemplo que eu dou, endoprótese de aneurisma de aorta, que se impôs com estudo coorte histórico. Tratamento da imunodeficiência adquirida, que nunca foi comparado contra tratamento outro, porque não só não havia
mas como seus efeitos foram tão radicais e tão revolucionários que se põe naturalmente. Então, quem produz esse medicamento também tem que entender isso e quem regula acesso também tem que entender isso. Que qualidade de evidência não é sinônimo de corte, de ponto de corte. No manejo da evidência, e aqui, meus amigos, eu faço a minha última pergunta e gostaria de perder um pouquinho mais de tempo com essa última pergunta. No manejo da evidência, o que caracteriza um sistema de saúde frágil e vulnerável? O primeiro elemento que eu penso é a fragmentação. A fragmentação faz com que agências aprovem um medicamento e um ministério do mesmo governo não aprove. A fragmentação faz com que pessoas que avaliam a evidência não conversem com quem vai utilizá-la. A fragmentação, ela cria um ambiente dicotômico, onde a indústria tem sempre má intenção e a assistência à saúde sempre boa intenção. A fragmentação na saúde, ela é o pior elemento e o elemento que mais torna o sistema de saúde frágil e vulnerável. E como nós sabemos isso? Por conta da judicialização. Quando o Ministério Público, seja federal, estadual ou municipal, ele é necessário para regular o sistema de saúde, por conta de uma grande quantidade de conflitos, isso significa que o sistema está fragmentado. E eu não posso dizer que esse tipo de atitude não protege as pessoas. Protege, sim. O problema é que, como esse sistema de judicialização ele acaba tornando tudo favorável à prescrição médica e ao paciente, ele não consegue também ter crítica baseada em evidência. E aí aumentando ainda mais a vulnerabilidade e a fragilidade do sistema. Nós temos que entender que outro elemento que torna o sistema frágil e vulnerável é a tendência ou a mania ou mesmo a insistência do sistema de saúde ficar imitando sistemas de saúde internacionais, esquecendo-se de que o que eles colhem hoje eles plantaram há 20, 30 anos atrás. E que não há como colher isso no mesmo ambiente, sendo que eu tenho que trabalhar toda a necessidade básica para depois poder ficar falando e imitar sistemas que falam de ecossistema, sistemas que falam de valor. Essa imaturidade do sistema de imitação constante, quando vai a um congresso, vai a um evento, ela é irritante e ela é improdutiva, tornando o sistema de saúde frágil e vulnerável. E o terceiro e último elemento que eu gostaria de falar, que caracteriza um sistema de saúde frágil e vulnerável em relação ao manejo da evidência, é quando esse sistema é baseado exclusivamente no manuseio do recurso. Quando a evidência ela é só um meio e não um fim. Quando o paciente ele é só um meio e não um fim. Quando o benefício da sociedade está longe de ser o objetivo fundamental no processo. Mas a sustentabilidade de todos os stakeholders é o elemento fundamental no processo. E aí isso só agrava ainda mais essa fragmentação, piorando ainda mais os conflitos e dificultando, obviamente, a utilização da evidência. Evidência não é um instrumento para ser utilizado de acordo com as necessidades, os interesses espúrios de quem quer que seja, nem de quem regula a saúde e nem de quem vende para a saúde. O acesso ao medicamento ele não pode ser caracterizado exclusivamente por um nível de evidência. Ele é multifacetário. Ele deve considerar muitos desses aspectos que eu considerei hoje aqui e muitos outros que nós não temos tempo de tecer comentários. Mas o nível de evidência não é um elemento único, isolado, não determina um cutoff que nós vamos utilizar para falar sim e não. Aliás, manejar a evidência num sistema de saúde está longe de ser sim e não. Primeiro, pela própria individualização dos casos dos pacientes. E segundo, porque sim e não, para quem? É quando? Por quê? Onde? O tempo todo? Então, se nós buscamos um sistema de saúde forte e não vulnerável às manipulações, ao manuseio, aos interesses de quem quer que seja, nós temos que torná-lo baseado em evidência, pensando sempre em equidade e dando acesso a um medicamento que traz benefício efetivamente e não deixando que medicamentos que estão
se impondo basicamente por outros meios e mecanismos, tenham algum espaço na assistência à saúde da população. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de participar deste evento e espero que ele seja um sucesso. Obrigado.